aproveitar para já ir me apresentando. Meu nome é Gabriel, eu coordeno o grupo de cenários urbanos futuros junto com o Carlos e com o Lucas. O Carlos participou brevemente do grupo também. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite temporal. E já que a gente vai falar de cidade do futuro, eu achei que seria interessante trazer um pouquinho da minha pesquisa de mestrado, no qual eu estudei o discurso e a prática da Smart City no contexto brasileiro, latino-americano, que eu acho que funciona como uma espécie de estudo de caso das coisas que surgem quando a gente fala de tecnologia e cidade hoje. Deixa eu descobrir como é que funciona isso aqui. Eu concordo muito com o que foi falado aqui, que essa coisa da cidade do futuro, a Smart City, não é um papo de ontem, não é uma novidade. Mas essa alcunha específica da Smart City, ela é nova. Se a gente pensar no tempo histórico, ela surgiu recentemente. Eu acho que a primeira menção está lá pelos anos 90, mas esse conceito ele surge, de fato, expressivamente lá por 2009, 2008. E ele só passa a ser, de fato, o termo em voga lá por 2012. Então esse gráfico ele mostra a produção acadêmica em torno de várias adjetivações de cidade. Então vocês podem ver aqui que Smart City, que é o vermelho, passa da cidade sustentável, que por muito tempo foi o grande termo da cidade do futuro, em 2012. Isso vale não só para a academia, mas também para as buscas em geral do Google. Esse aqui é o gráfico do Google Trends, em que de fato a Smart City surge ali por 2009 também e começa a ficar mais popular nos últimos anos. Esse gráfico é até começo de 2018. Então, houveram vários termos para falar sobre essa questão da cidade do futuro. Eu acredito que ainda hoje Smart City é o termo mais comum, mas a gente também falou de cidade sustentável, cidade digital, cidade ubíqua. Foi justamente da cidade sustentável que surgiu esse debate em torno da Smart City, né? Mas hoje é o termo que tem aparecido mais. Eu acho que dá para dividir esse fenômeno da Smart City em 3 gerações. A primeira geração, que eu pulei errado aqui, é de cidades que foram construídas lá na primeira metade dos anos, da primeira década dos anos 2000, né, 2000 até 2005, que foram cidades construídas a partir do nada. Cidades como Masdar, no Emirados Árabes, que foram projetadas por empresas de tecnologia e incorporadoras imobiliárias para serem as cidades do futuro. Até hoje, tem muita aderência no imaginário popular essas imagens aqui que foram colocadas de Masdar lá para 2006, 2005. Então, isso são tudo imagens de projeto, não são imagens reais. Mas vocês veem, tem umas coisas meio futuristas, muita luz, uns carrinhos que andam debaixo da terra, assim. Masdar hoje, ela não vingou. Toda a premissa ecológica da cidade foi deixada de lado, uma série de questões de projeto foram deixadas de lado porque a cidade simplesmente não colou. Para começo de história, não era uma cidade, não sei se dá para ver aí no mapa, essa é a imagem do Google Maps, era um bairro. A gente está falando de cidade inteligente, na verdade isso aqui é menor do que, eu chutaria que é USP. Assim. Hoje Masdar é um punhadinho de prédios, deve morar umas 300 pessoas aí, estudantes do instituto universitário que tem em Masdar, mas é uma cidade abandonada, um bairro abandonado. Songdo, na Coreia do Sul, também sofreu um abandono parecido. Assim. Era um bairro, aí já era International Business District, que foi projetado para ser um grande centro de produção tecnológica e hoje é uma espécie de condomínio com baixa densidade populacional, poucas pessoas se mudaram para lá, poucas empresas se mudaram para lá. Que eu acho que esses 2 casos eles simbolizam muito bem os efeitos de se produzir um espaço urbano com base no imaginário de atores como empresas de tecnologia e incorporadoras imobiliárias. No imaginário dessas empresas, esse é o futuro. Mas é um futuro que não tem espaço de representação política, não tem diversidade social, não tem aderência com o terreno urbano ao redor dele. Então é uma visão meio estanque que o meu orientador, o Arthur Rosistrato,
coloca que se pretende smart, definitivamente não se pretende city. Não é uma cidade isso. Não tem os elementos que tornam a cidade. Seria mais apropriado chamar esse tipo de construção de condomínio de TI. Ele até coloca, eu acho que eu estou com um delay aqui. Ele coloca ele chama essa primeira geração de IT condomínio. São como condomínios fechados dessas empresas de TI. Acontece que hoje, quando a gente fala de Smart City, não é exatamente essa imagem que vem. Né? Por quê? Em 2007 e 2008, comecinho de 2009, aconteceram várias mudanças tecnológicas e também mudanças sociais e econômicas que mudaram o paradigma em torno desse conceito. Uma das primeiras é o desenvolvimento do 3G. A gente começou a ter uma adoção maior do 3G nas cidades. Posteriormente, o desenvolvimento do 4G, depois do 5G. E por que isso fez uma diferença brutal em como a gente imagina a cidade do futuro? Naquela época em que Mazda foi concebida, era necessário interligar todos os sistemas inteligentes daquela cidade com cabos de fibra ótica. Para fazer isso, de fato, é melhor começar antes botando infraestrutura para depois botar a cidade em cima. Dá muito trabalho implementar depois a fibra ótica. Quem teve sua calçada quebrada hoje, aqui em São Paulo, sabe do que eu estou falando. Com o 3G, a gente começou a poder pulverizar a tecnologia na cidade sem uso de cabos. Então, era muito mais fácil. Isso abre uma série de novas possibilidades. Não só isso, mas também a tecnologia da eletrônica embarcada evoluiu muito nesse pequeno tempo. A gente começou a ter aparelhos muito mais potentes, muito menores, com capacidades de sensoriamento, processamento de informação, transmissão de informação, que mudaram um pouquinho o jogo, que a gente não precisaria mais ter sensores em cada um daqueles sistemas da cidade, que se comunicariam com um processador central, para depois voltar e dar uma resposta e acionar algum processo. Com o tipo de tecnologia que começou a surgir, a gente podia ter tecnologia de fato embarcada e distribuída ubiquamente na cidade, que a pesquisa do Caio fala muito disso. Aparelhos como o que foi lançado em 2007, que é o iPhone. O smartphone surge nessa época também e muda um pouco não só a maneira como a gente se relaciona com tecnologia, mas como a gente se relaciona com nós mesmos e o tipo de valor que a gente produz consumindo a cidade. Né? Esse é um aparelho extremamente potente, ele tem um GPS, então ele produz muita informação, ele tem muitos sensores e produz informação georreferenciada, localizada no tempo. Então a gente começou a poder entender toda uma outra gama de fluxos e dinâmicas urbanas. E cada pessoa está andando aí com uma fábrica de informação no bolso. Né? Então aqueles sistemas grandiosos de infraestrutura mais pesada não eram mais necessários. Então começou a se pensar a Smart City. E acho que um dos grandes motivos pelos quais essas cidades não foram para frente é a crise econômica que aconteceu em 2007, 2009, que o tipo de investimento necessário para se construir uma cidade do zero ficou proibitivo. Então morreu aí esse delírio das empresas de TI. Eles viram que seria muito mais fácil smartificar cidades existentes, já que era possível pulverizar a tecnologia pela cidade, por que não fazer isso numa cidade que já está lá? Tornar uma cidade mais inteligente. Estou realmente não acertando isso. O Rio de Janeiro é um exemplo dessa segunda geração muito legal, porque foram as primeiras cidades a serem smartificadas. O centro de operações é reconhecido como uma solução Smart City, é premiado inclusive, e ele vai muito nessa lógica do se a gente aplicar tecnologia à cidade, a gente faz ela funcionar melhor, a gente faz ela ser mais eficiente, por aí vai. Acontece que nessa geração, das primeiras cidades inteligentes, não se sabia muito bem o que era uma cidade, até hoje não se sabe, mas naquela época não tinha uma definição do que é uma Smart City, o que é uma cidade inteligente. Então os projetos de Smart City, eles em geral iam para uma das duas linhas, uma linha de hardware ou então uma linha de software. Linha de hardware seria mais um grande investimento em infraestrutura, sistemas de telecomunicação, redes de energia, esgoto, água inteligente, por exemplo. Enquanto que um projeto software seria mais relativo à economia colaborativa, capacitação social, geração de capital social e por aí vai. Então, em geral, cada cidade escolhia uma dessas linhas
E se por acaso elas se misturavam, era de maneira desarticulada. Não há grandes históricos de projetos que casem essas duas linhas nessa época. Também tem uma variação regional interessante, porque nos Estados Unidos e na Ásia se investiu muito mais em hardware. Na Europa, por uma série de motivos, muito mais em software. Enfim. Aqui. É muito importante notar que as cidades escolhidas nessa segunda geração para serem smartificadas, elas eram cidades que já tinham uma qualidade urbanística inegável. O Rio de Janeiro tem qualidades urbanísticas inegáveis, Barcelona, Amsterdã. Então, a gente falar que Amsterdã se tornou uma cidade inteligente é muita pachorra, né? Ela é inteligente muito antes da internet, muito antes do celular, enfim. Esse fenômeno de se smartificar cidades que já eram inteligentes, ele funciona não só para que essas cidades captem verba, para que elas se coloquem no mercado internacional de maneira mais competitiva, mas também para validar esse selo da Smart City. A Smart City ganha relevância porque, bom, se Barcelona é uma Smart City, deve ser uma coisa boa, porque Barcelona é uma boa cidade. Ao longo dessas experiências, foi se ganhando um momento assim, da Smart City, foi atraindo atenção, e a gente foi percebendo também que esses dados que se produzem com a tecnologia espalhada pela cidade, eles têm um valor muito interessante. É um negócio que o Lucas falou, das empresas verem a importância da coleta desses dados e o potencial de análise que eles trazem, isso começou a ficar evidente. Então a cidade, ela começa a ser encarada como uma mina de dados mesmo. As empresas percebem que é possível traçar perfis comportamentais, entender fluxos, antecipar fluxos, e com isso a gente gera quase que um novo petróleo. Isso foi colocado, acho que há uns meses atrás, não sei se ainda está valendo dados como novo petróleo, mas de fato fica essa ideia da cidade como uma mina de dados, né? Que seria a terceira geração. Essa terceira geração, que eu acredito que seja a geração que a gente vive hoje, dados também, coexistências com cidades em outras, projetos presentes de outras gerações, ela é também marcada pela presença de programas governamentais que se inspiraram na segunda geração de cidades, às vezes até na primeira, para criar padrões de Smart City, para criar programas de smartificação. Então, virou uma coisa mais mainstream, que já não é mais as pioneiras smartificações, né? Para ilustrar isso, surgem e ficam quase prevalentes os diagramas de Smart City. Então, você tem construções como essas, em que a cidadezinha surge no seu celular, surge no seu tablet, tem muitas coresinhas, ícones bonitinhos e tal. Então, basicamente o que a gente vê aqui é uma ideia de que a cidade está na palma da sua mão no celular e que ela é dividida em verticais. Então, você encarando problemas de segurança, de mobilidade, de habitação, de consumo, você tem uma cidade inteligente. Uma pessoa que estuda os fenômenos urbanos vai saber reconhecer que isso é uma espécie de falácia. Na cidade, os problemas que estão ilustrados aqui, eles não são simplesmente isolados uns dos outros. Então, é um pouco perigosa e um pouco super simplificada essa representação da cidade. Também nessa época surgem os rankings. Eu trouxe aqui o ranking do Connected Smart Cities, que eu acho que eles ilustram muito bem o quão difícil é reduzir a inteligência urbana a um ranking. Por exemplo, aqui no ano de 2017, São Paulo foi votada a cidade mais inteligente no quesito mobilidade e acessibilidade. Então, acho que vocês que chegaram hoje aqui no horário do rush, talvez discordem dessa afirmação. Brasília como segundo lugar. Se vocês pegarem um ônibus em Brasília, parabéns para vocês. Aqui até uma que me surpreende um pouco mais, que é Santos, no primeiro lugar no quesito urbanismo. Santos está afundando até hoje, né? Então, são coisas que a gente não sabe muito bem como esses rankings são feitos, são metodologias fechadas, mas que orientam políticas públicas. Isso é usado para legitimar investimento e tal. É muito curioso que esse tipo de fenômeno aconteça, porque ele mostra que a gente está trazendo a lógica de produção da cidade de uma discussão do urbanismo para uma lógica de sistemas e está dando esse salto de maneira acrítica. Isso é muito perigoso.
Eu, no meu mestrado, eu percebi que esse discurso, quando aplicado a uma realidade como a realidade brasileira, isso são imagens das regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo. São regiões metropolitanas que têm situações de desigualdade muito gritantes. A gente tem a alta ponta da tecnologia e também tem territórios que estão ali no século XVIII ou até antes. Né? Tem muita miséria, tem muita desigualdade, muita exclusão, violência. Então, numa cidade tão diversa e tão desigual, esse discurso da Smart City, ele gera uma série de falácias, uma série de fragilidades. Vou passar bem rápido. Primeira delas, Smart City é um rótulo. Hoje não passa muito disso, não é um modelo urbano de verdade. Quando a gente fala de inteligência, uma cidade inteligente, a gente não está falando da faculdade humana de inteligência, a gente está falando de automação de processos. Existe um gosto muito forte pela busca de projetos já prontos, estudos de caso, que são em geral feitos de maneira descontextualizada, pensado para países europeus, norte-americanos, asiáticos, e a aplicação de projetos daquele contexto, num contexto como o nosso, não pode dar muito certo. Existe também uma expectativa muito forte na convergência de diversas iniciativas, sendo que não existe uma diretriz unificadora que conduza esses vários projetos de Smart City a um lugar só. Não só isso, mas existe uma... Tem que contar o tempinho aqui do passador. Existe uma retórica muito forte em torno dessa discussão, que é a retórica da eficiência. Acho que foi falado isso já aqui, mas a eficiência ela é uma discussão muito simplista, né? Um termo que vem da termodinâmica e aplicada a uma coisa como os fenômenos urbanos e sociais é muito perigosa. A gente pode estar falando de tornar mais eficiente um sistema que é extremamente ineficaz, por exemplo. Pode ser que não seja bom tornar um sistema urbano mais eficiente, sem antes repensar valores, processos e por aí vai. Existe uma crença muito forte na neutralidade da tecnologia. Muita gente fala que a tecnologia é neutra, o uso que vai determinar se ela é boa ou ruim. Mas o Lucas mencionou Milton Santos. Milton Santos falava que a tecnologia justamente é criada num contexto social, econômico e territorial, e ela carrega consigo vários valores e pressupostos que vão afetar o seu funcionamento. Existe também uma expectativa na criação de um consenso através do debate racional. E em situações como as que a gente tem aqui no Brasil, em que nós temos interesses e conflitos diametralmente opostos, o consenso racional não é possível. Quando a gente pega estudos sociais, estudos políticos hoje, você fala de consenso, a pessoa ri da sua cara. Não existe mais a possibilidade de consenso. A gente precisa reconhecer o conflito e trabalhar na mediação, que acho que é uma das coisas que a Carla levantou na palestra dela. Então, essa propensa solução geral para a cidade, solução homogênea para uma cidade que é extremamente diversa, ela acaba funcionando como quase um tampão criativo na hora que a gente imagina a cidade do futuro. Ao longo do mestrado, até abandonei o termo Smart City como modelo urbano, como referencial de cidade. E aí, no final do mestrado, eu discuto que talvez seja interessante deixar de pensar na Smart City e pensar em algo mais relacionado a polis, a pluralidade de discursos, a colaboração, enfim. Eu acho que esse é o tipo de termo que pode ajudar a gente a imaginar a cidade do futuro com mais riqueza e com mais possibilidades. E eu deixo essa última imagem de provocação aqui da tecnologia aplicada às nossas cidades.